Nós vamos falar hoje sobre os anjos, porque eu acho tão importante mostrar e passar uma visão daquilo que nós somos e daquilo que é a nosso favor. O reino espiritual não é apenas nós vivemos, não nesse mundo aqui que secular, um mundo que você tem uma visão. Nós vivemos através do reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem, por ser um reino, ele tem seu exército, ele tem o rei que coordena, e nós estamos nesse reino. E o que acontece nesse reino que nós estamos? Algo espiritual grande e maior do que pensamos ou imaginamos. Amém? Sobre a obra dos anjos, porque nós falamos muito de Satanás, falamos a sua obra, esquecemos às vezes de mostrar essa visão que Deus tem nesse reino e o que acontece realmente na nossa vida. Então vamos abrir em Números 22. E é tão gratificante que nós não somos sozinhos nessa terra. Nós não lutamos sozinhos nessa terra. Mas Deus colocou nós num reino de poder e de amor. Um reino espiritual que age e move aqui no natural. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou-se a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs num caminho estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. O que eu quero ressaltar? No reino em que nós vivemos, é um reino espiritual. Nós não vivemos num reino apenas carnal, apenas o que acontece aqui os nossos olhos enxergam. Não. Você vê que a jumenta viu o anjo do Senhor. Nem tudo que acontece é o reino de Satanás ou é a obra de Satanás. Muitas vezes Deus está no comando e Deus coloca os teus anjos a nosso favor. Os anjos são criaturas ou seres criados pelas mãos de Deus. Eles são realmente seres que se movem, que têm mensagens, que são imortais e eles não aparecem, mas os olhos podem ver. Você pode perceber a presença de anjos. E eles têm missão aqui na Terra. São agentes que executam os pronunciamentos de Deus. Deus envia os anjos com
missões, são mensageiros de Deus. Ele acampa ao nosso redor. Ele age por nós. Ele está a serviço em Hebreus 1. Quer ver? Eu vou ler para vocês. Eles estão a serviço daqueles que vão herdar o reino. Então existem seres espirituais, existem anjos bons e anjos maus. 1,14. Não são todos esses espíritos os ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, nós estamos vivendo no reino de Deus. Então, temos que saber e conhecer como funciona o reino de Deus. Nós temos anjos que defendem a nossa causa, anjos que guerreiam por nós. Os anjos do Senhor acampam-se, quer dizer, eles estão a serviço nosso. Então nós não estamos à mercê do nada ou do inimigo. O anjo do Senhor está ao nosso redor, mas ao nosso derredor, diz lá na palavra, que, deixa eu ver se eu lembro, o diabo está ao vosso derredor, buscando a quem devorar. 1 Pedro. Mas o que importa é isso. Nós não andamos sozinhos. E os anjos, eles são jovens, eles podem se alimentar quando é permitido. O anjo tem ministro do Senhor e ele tem diversas atividades. Por exemplo, como mensageiro de Deus, vamos olhar aí na Anunciações, Lucas 1, de 11 a 20. Quando Deus anunciou a vinda do Messias. Lucas 1, 11. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Israel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada de dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Amém? Então o anjo anunciou a vinda do Messias, ele anunciou a vinda a Zacarias. Vamos ver Mateus 2,13. Ele dá advertências também. Olha, tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a tua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então ele traz
mensagens, ele traz anunciações, traz advertência. Então os anjos estão trabalhando a nosso favor. Amém? Hebreus 2:2. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram. A palavra do Senhor tornou-se firme, falada por meio de anjos. Os anjos falam? Sim. Os anjos trabalham. Os anjos nos guardam, nos protegem. Mateus 28, de 2 a 6. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Oh, glórias! O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas estremeceram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e como eu vos digo. Ele fala, anuncia, ele mostra o anjo do Senhor. Então ele deu a instrução de como agir, de como realizar. Atos 10:3. Que bom, né? Nós não estamos só. Nós temos aqueles que nos guarda. Esse homem, o centurião Cornélio, que nós vamos ver aqui, este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e eu lhe disse: Cornélio, os anjos do Senhor estão para anunciar com missão. Mas será que é mesmo assim? Sim, é mesmo assim. Atos 29, 27 e 23. Paulo, não temas. Olha que bênção. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me enviou, foi dito. O anjo de Deus tem funções. Diga assim: eu não estou sozinho. Amém, gente? Isso é muito bom, não é? Gênesis 28:12 traz encorajamento. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Foi a visão que Deus deu a Jacó. Essa visão de que há uma ligação de Deus, dos anjos aqui na terra. Então você vê que muitas mensagens nós acabamos de ler agora mesmo, ele desceu aqui na terra e veio falar, não é? Agora, tem os anjos que são aqui, estão na terra. Muitos mensageiros, eles são enviados por Deus. Por isso nós não temos que temer nada, temos que crer. Atos 7:53, ele dá revelação. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes.
ministério de anjos, eles trazem revelação muitas vezes e nós nem percebemos que são eles. Gálatas 3,19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse descendente a quem se fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Olha, foi promulgada por meio de anjos. Então, os anjos são seres que têm missões, grandes missões. No passado, no Velho Testamento, Deus permitiu que eles comessem, que eles se alimentassem, que eles se transformassem no corpo. Era normal o anjo do Senhor, o anjo de Deus. Vamos ver Mateus 4:11. Aqui é a presença de anjos e demônios. Quando Jesus estava na tentação, estava no deserto, e ele fala assim, olha, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos vieram servir assim que depois que Jesus foi tentado. Mas quando o diabo tentou Jesus, ele é um ser espiritual também, mas do mal. Quantas vezes o diabo fala e você sabe reconhecer a voz dele? Nós sabemos reconhecer. Mas muitas vezes o anjo fala e nós não sabemos reconhecer. Mas é necessário, é importante. Porque nem tudo provém do maligno. Você vê que nessa primeira passagem que nós lemos, o anjo do Senhor Deus colocou o anjo do Senhor para Balaão. Até que a mula falou e ele não percebeu. A mula via o anjo do Senhor. E você ouve contar muitas coisas. Às vezes, cachorro vê o reino espiritual e latem, mas ele está vendo algo. Por isso, nós precisamos orar, Senhor, abre a minha visão espiritual. Abre a minha visão para que eu possa enxergar, que eu possa perceber. Eu tenho uma facilidade de sentir o cheiro do maligno, porque o maligno deita cheiro e ruim. Então eu sei quando existe obra maligna ali pelo cheiro. É um dom que Deus me deu. Mas muitas pessoas sabem perceber. Mas nós queremos que Deus nos revele, abra visão, para nós perceber a presença daquele que Deus mandou nos guardar, nos proteger, nos amparar, sabendo que nós não estamos nunca sozinhos. Há anjos ao nosso redor. Há anjos, Deus já me deu visão na hora do culto, e eu pude sentir aquela unção de glória e poder através dos anjos que estavam ali. Amém? Peça a Deus para te conceder, peça a Deus para te mostrar na visão, para que você possa perceber como Deus cuida de nós, como Ele age por nós, como Ele colocou os anjos para nos guardar. Em Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ele acampa-se ao nosso redor. É uma constância, não é uma constância? Ele guarda a nossa casa. E quando eu converti, eu orava assim, porque eu falava muito, faladeira, né?
Quem mora em Miguelópolis sabe que há uma facilidade de falar, né? Então, eu orei muito. Senhor, coloca um anjo de sentinela nos meus lábios. Está num salmo. Coloca um anjo de sentinela nos meus lábios. Acho que é o Salmo 142, que naquela época minha Bíblia era o 141. Ó, só que essa Bíblia hoje, ela diz assim, 141, 3, eu meditava nesse salmo todo dia e falava assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Quem que vigia? Quem guarda? Na minha Bíblia, bem antiga, né? Ela fala assim, põe um anjo de sentinela nos meus lábios, para que eu não peque contra ti. Vigia a porta dos meus lábios. Então, até nisso nós podemos pedir para os anjos guardar nossa boca, guardar nossas palavras, que as palavras, elas são carregadas muitas vezes de fé negativa, e aquilo acontece porque você agiu em fé. As nossas palavras têm um poder criativo sobrenatural. Elas criam, elas materializam aquilo, certo? As palavras materializam. E quando nós falamos as coisas que não devemos, a unção de Deus é cortada. Olha, a unção que Deus concede a nós depende das pequenas coisas. São pequenas coisas, corta a unção. Nós temos que santificar em tudo para que Deus possa produzir em nós uma unção especial e sobrenatural. Sabe? Então, desejo de santificação é ótimo, é o que nós temos que ter. Santifica. Então, a santificação dos lábios, o anjo do Senhor guarda as minhas palavras, guarda a minha boca. Não é aqui? Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios, para que não saia palavra torpe, porque daremos conta de toda palavra torpe que sai da nossa boca. Para que não saia mentira, né? Guarda minha boca, coloca o anjo para cortar toda palavra que não provém de ti. Não é bom? Lucas 16, 22. Olha, eles nos servem até depois da morte. Os anjos estão determinados a servir aqueles que vão herdar a salvação. Porque ele diz assim, ó: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Entenderam? O mendigo morreu e ser levado pelos anjos. Os anjos trabalham e muito. Viu? Eles têm missão. Quando a Bíblia fala de anjo da morte, é um anjo do mal que mata a pessoa. Quando fala do anjo da morte, é um anjo que vem carregado da morte. Quando ele passa ali, ele mata. É um anjo do mal. Então, os anjos têm missão, têm função, tanto para o bem quanto para o mal. Tem os anjos do reino das trevas, que são os anjos do mal, e tem os anjos do reino de Deus,
que são os anjos do bem, mas que guarda, que trabalha a favor daqueles que vão herdar a salvação. E quando nós buscamos, Senhor, envia teu exército de anjos de fogo, queimando as forças espirituais. Olha, ai de nós, se não tivéssemos os anjos para nos acudir quando as castas de demônios se levantam contra nós. Então, quando você orar, ore. Senhor, guarda, limpa minha casa. Põe, Senhor, espada de fogo, anjos com a tua espada de fogo e limpa meu lar, limpa minha casa, limpa ao meu redor. Batalha por mim. Porque nós não conseguimos ver o reino espiritual, mas ele existe, é concreto e age. Nós só olhamos o resultado, nós só vemos o resultado quando o anjo da morte aproxima de uma pessoa, ela fica quase que morta. E se nós orarmos e expulsar a morte, ela vai embora. Vem carregada desse espírito de morte. Amém? Senhor, nós te damos graças, te glorificamos pela tua palavra que é viva e eficaz. Descortina nossa visão espiritual, nos concede, ó Deus, conhecer o reino espiritual em que nós habitamos, em que nós vivemos. Abre os nossos olhos para que possamos ver que grande é a tua glória, que grande é o mover de Deus que age a nosso favor e nos ajuda e nos leva à vitória, a conquistar cada dia mais. Santifica nossa boca, coloca um anjo de sentinela nos nossos lábios, impedindo as palavras que vêm, Senhor, trazer maldição em nossa vida. Em nome de Jesus, santifica os nossos olhos, santifica os nossos ouvidos, para que nós sejamos tocados por Ti, por uma unção nova, por um refrigério, por uma unção de poder e um jugo que seja quebrado e a glória do Senhor resplandeça em cada um, para que possamos anunciar o Teu nome, proclamar as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém.